Nesta sexta-feira, 6 de outubro, falta exatamente um ano para a eleição, que escolherá os novos prefeitos e vereadores do país. Na verdade, estarão em jogo no Brasil 5.568 prefeituras, sendo 497 delas no Rio Grande do Sul, e 58.208 vagas para legislativos municipais. Nas últimas semanas, o Congresso Nacional chegou a discutir a possibilidade de algumas mudanças nas regras eleitorais, porém elas não vingaram. Enquanto isso, nos bastidores, as negociações seguem intensas. E afinal, o que é possível esperar das eleições de 2024? O Correio do Povo publica neste final de semana, na edição do Mais Domingo, um material especial sobre as eleições do próximo ano. Especialistas e presidentes de partido foram ouvidos para traçar o cenário que as disputas municipais irão ocorrer. E, para antecipar um pouco o assunto, o Direto ao Ponto conversa com a repórter especial de política, Flávia Benfica, sobre a reportagem. Eu sou o Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. Olá, Flávia. Começo te perguntando o que te chamou mais atenção nessas conversas com os cientistas políticos. O que estará em jogo no pleito de 2024? Oi, Lucas. Oi, para quem está nos ouvindo. Bom, tenho algumas expectativas assim do eleitorado parecem bem marcadas, mesmo a gente estando há um ano, né? O que os analistas políticos e especialistas em marketing eleitoral dizem? As pessoas vão buscar muito um perfil de gestor, assim, alguém que, como eles estão chamando, um cara bom de trabalho. Isso muito em função de toda a tragédia que a gente passou com o coronavírus, ou seja, as pessoas elas esperam que, por governantes que tenham uma capacidade rápida de resolução de problemas, assim, que tenha um perfil técnico, que saiba do que ele está falando, que não seja só alguém que está no cargo ali. Não, ele tem que entender o que está acontecendo, assim. E, ao contrário do que se dizia alguns anos atrás, as pessoas têm uma expectativa também de um poder público forte, assim, que tenha infraestrutura para atender os problemas delas. E esses grandes problemas que a gente acabou notando que podem acontecer de uma hora para outra, como foi o caso da pandemia. O Brasil chegou a 700 mil mortes causadas pela Covid. Com a vacinação, que segue salvando vidas diariamente, hoje o perfil de mortalidade inclui justamente os que não se vacinaram, além de pessoas com mais de 80 anos. No Rio Grande do Sul, essa expectativa está um tanto assim redobrada em função dessa outra nossa tragédia mais recente, que é dos efeitos dos eventos climáticos extremos aí, as chuvas, enfim. Moradores de Mussum, um dos municípios mais atingidos pelos temporais e as enchentes desta semana, fizeram um velório coletivo na cidade vizinha, Vespasiano Correia. Isso porque pouca coisa sobrou na cidade de Mussum. De novo, teve uma situação de calamidade, uma situação de emergência, onde a destruição é muito rápida, e aí as pessoas precisam de um poder público que saiba como agir, ou seja, que tenha algum tipo de planejamento para situações extremas, assim, situações de emergência, né? Então, isso, segundo os analistas, vai marcar muito o pleito de 2024 e também uma demanda, uma espécie de demanda reprimida que as pessoas estão por participação, assim, por participação direta, né? Por também evento de rua e tal, mas também, assim, de se sentirem ouvidas, né? Essa demanda por participação é uma demanda que já vinha desde lá 2013 e tal, essa coisa de as pessoas irem para a rua, enfim.
e isso se acentuou e deve ser outro ponto que marca aí as eleições de 2024. Sim, com certeza. E nas últimas eleições, os embates foram grandes. Até que ponto a polarização Lula e Bolsonaro pode influenciar nas discussões e articulações políticas do próximo ano? Vai influenciar, né? Claro, a gente não sai de um extremo para outro, assim. O que se espera? Que essa nacionalização, que chamam, né? Porque daí chama de nacionalização da campanha, muito em função do que acontece no governo federal e da oposição ao governo federal. Que essa nacionalização ela ocorra principalmente em grandes colégios eleitorais, né, em capitais, que acabam sendo mais impactados. Assim, claro, tem uma relação mais direta, né, grandes centros, mais urbanizados. Porque em cidades menores, em colégios eleitorais menores, ela pode acontecer também, né? Também existe polarização. Mas aí tem muita influência assim, de questões bem locais, assim, né? Como são lugares menores, aquela coisa das pessoas se conhecerem, de daí a influência do partido A ou do partido B está muito mais ligada a outras divisões por grupos, assim, né? Então, influencia também, mas tu vai ver nessas pequenas cidades, tu pode ver, assim, adversários nacionais que acabam juntos, né? Assim, diretamente ou indiretamente. Claro, não assim, bolsonaristas e lulistas, né? Mas tu tem um outro tipo de configuração, assim, diferentes aproximações, né? Sim, a gente nota isso porque quando a gente vê no âmbito nacional, a gente vê um partido e conhece, assim, como ele age, né, quais os acordos, mas quando tu vai ver realmente nos municípios, existe uma diferença. Claro. Isso é muito interessante de notar. E em 2020, em função da pandemia de Covid-19, as campanhas foram diferenciadas na época. É possível prever que o famoso corpo a corpo e as movimentações de rua vão retornar no próximo ano com força? Os analistas políticos dizem que sim, né? Até em função dessa demanda reprimida que a gente estava falando. Por quê? Porque, né, 2020 foram eleições muito traumáticas, assim, né? Foram adiadas até as datas do primeiro e do segundo turno, todo aquele medo de contágio e tal. O Congresso decidiu na quarta-feira adiar de outubro para novembro as eleições municipais devido à pandemia de Covid-19. Em 2 votações, a Câmara dos Deputados deu por ampla maioria o aval à proposta, que adia o primeiro turno das eleições de 4 de outubro para 15 de novembro e o segundo de 25 de outubro para 29 de novembro. Claro, a gente teve aí, o ano passado, as eleições gerais, que a gente já notou que essa liberação, assim, né, assim, respire aliviado, sabe? Então, assim, as pessoas gostam de participar, né? Então, sim, a ideia é que a participação em eventos de rua, aquela questão de corpo a corpo de candidato, que aquilo ali tenha um peso grande. Claro, de forma alguma isso vai tirar o peso que as redes sociais adquiriram, assim. Isso hoje, no cenário, se considera isso sem volta, assim. As pessoas vão continuar sendo influenciadas pelas redes, porque não tem nem como não, né? Então, o que se projeta é uma combinação, assim, não o tempo inteiro, né? Só virtual, mas sim, uma combinação dessa participação mais direta e do ambiente virtual. E, Flávia, ao longo das últimas semanas, você conversou com muita gente para traçar um painel das 5 maiores cidades do Rio Grande do Sul. Vou te perguntar sobre o que te surpreendeu no cenário de Porto Alegre, onde o prefeito Sebastião Melo, do MDB, deverá concorrer à reeleição. Olha, em Porto Alegre, a princípio, o prefeito tem uma coalizão ampla, assim, robusta, fechadinha, né?
O que acontece? Ele é do MDB, que é um grande partido, ele tem um vice do PL, que é a sigla hoje que assim, consolida essa questão do bolsonarismo. O PP já disse que vai estar com ele, ou seja, que não vai ter candidato. Ou seja, ele há um ano da eleição, está com uma aliança forte de centro-direita. A princípio, né, parece que ele tem uma grande vantagem, mas as avaliações prévias são de que pode não ser bem assim, né? Esse campo de esquerda, centro-esquerda, está se organizando, assim, ele tem voto em Porto Alegre, né? O PT, por exemplo, lembra muito do desempenho do então candidato ao governo do estado no ano passado, o Edgar Preto, na capital. Ou seja, de novo, parece que, na verdade, nós vamos ter uma disputa acirrada no maior colégio eleitoral do Rio Grande do Sul e que tende, como os analistas já preveem, a nacionalizar a corrida. Quer dizer, em tu colocar, adeptos, né, aliados do presidente Lula e os herdeiros do bolsonarismo. Então, assim, sim, vai ser uma eleição bem, ela está se mostrando, assim, dá para antever uma eleição bem interessante. E claro que a gente ainda tem que observar a movimentação de outros atores, como é que devem se colocar, assim, por exemplo, o PDT, né, assim, que é um partido que tem peso, como é que tudo isso, União Brasil, como é que PSDB, assim, né, eles ensaiam lançar candidaturas, quer dizer, essas candidaturas vão acontecer, isso tudo muda o cenário, né? Então, assim, eu diria que o que pode surpreender em Porto Alegre é de que, assim, vai ser mais competitivo do que quem está olhando, assim, de hoje. Diz, não, tá tranquilo para o Melo. Não tá tranquilo para o Melo. E não é só na capital que os partidos estão de olho. Nos conta um pouco sobre como estão as disputas internas nas outras maiores cidades. Olha, a gente pode pegar aí o segundo maior colégio, que é Caxias do Sul, né? Em Caxias, o prefeito, que é do PSDB, o Adiló de Domênico, vai disputar a reeleição, e lá também parece forte, mas vai ter uma briga boa, digamos assim, né? Tem uma articulação muito, muito forte à direita, né? De novo, assim, PL, Novo, assim, dá para se esperar. E tem uma articulação se colocando à esquerda, né? De PT, tem dois partidos fortes, bem fortes em Caxias, o MDB e o PDT, que não decidiram bem o que vão fazer. Então, assim, ali também vamos ter uma disputa interessante. E eu diria que também tem, né, dos 5 maiores, nós temos aí ainda Canoas, Pelotas e Santa Maria, mas aí eu vou aconselhar os nossos ouvintes a lerem o material no Correio do Povo para ver como é que está o cenário mais geral, assim, e por cidades, né? Com certeza. Muito obrigado, viu, Flávia, por nos guiar sobre esse panorama antes das eleições, que é muito importante. Um abraço aí para todo mundo e bom divertimento, né? Boa leitura. Se você gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou aí no seu aplicativo de streaming favorito. Você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. Como a Flávia mesmo mencionou, confira o material que sai sobre 1 ano das eleições. Esse Direto ao Ponto utilizou áudios de MProáudio, TV Brasil,
SBT e UOL, tendo produção e roteiro de Maureen Xavier e Lucas Eliel, apresentação, que também é assinada por mim, além da edição de Aleph Alencar, assistência de Mariana Neck e Thiago Basso, e coordenação de Maureen Xavier e do Márcio Gomes. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.